Salve você no Tomazão TV, aquele abraço, bom dia para começar a semana. Hoje, mais cedo, eu tenho um compromisso importante e não vou poder estar naquele horário normal, por isso eu estou chegando um pouquinho mais cedo, bem mais cedo hoje, para deixar a minha opinião e falar sobre o final de semana esportivo do Clube do Remo, principalmente já que o Paysandu na sexta-feira já havia perdido para o time do Atlético, rebaixado, mas ontem aquela expectativa criada com relação a Remo e Chapecoense. O jogo que poderia dar ao Remo a vice-liderança isolada e praticamente a classificação à Série A, a elite do futebol brasileiro. Foi frustrante? Foi. Mas foi frouxura também. A gente vai falar sobre isso. O time não pode perder a bola no ataque e tomar um gol faltando 20 segundos para acabar o jogo, depois de 7 minutos de acréscimo. Faltou malandragem e o Remo tem muito disso. E o Guto vai falar sobre isso aqui no Tomazão TV. Remo com 2 desfalques sérios para o jogo contra o Novo Horizontino no próximo sábado lá em Novo Horizonte. Estamos chegando, hein? Aqui no Tomazão TV. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, deixar o like, dar uma valorizada no nosso conteúdo, ficar mais forte, crescendo. Com 40 mil eu anuncio os prêmios do sorteio. Com 50 mil tem sorteio para premiar você aqui, assinante do Tomazão TV. Tamo junto, então? Bom, com relação ao Paysandu, rapidinho, retorna aos treinamentos hoje, vai tentar aí fazer uma semana de motivação para o próximo jogo, né, que é em casa. O Paysandu joga no próximo domingo. Agora, com relação às mudanças, estamos aguardando o que a diretoria vai anunciar a qualquer momento com relação às medidas de decisões que serão tomadas com relação ao futebol e ao planejamento para a temporada 2026. Mas o Paysandu tem que, com dignidade, encerrar sua participação aí na temporada 2025, já que já foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Remo. O Remo é que é a notícia, o Remo é que está brigando para acesso, o Remo está tentando chegar à Série A, né? Ontem acabou deixando escapulir uma vitória que estava na mão, embora muito difícil. Eu concordo com o Guto quando ele diz que foi o time mais difícil que o Remo enfrentou nessa empreitada, depois de 7 jogos, depois de 6 vitórias seguidas. O Remo teria a 7ª vitória assegurada se não fosse o gol do Doma no finalzinho, ali aos 52 do segundo tempo. Bola desviou no Reinaldo, o Marcelo Rangel escorregou e a bola entrou. Mas isso não justifica. O Remo jogou bem o primeiro tempo, em alguns momentos oscilou, mas teve o domínio, teve a partida bem administrada. No segundo tempo, não. O Remo não fez um bom jogo. O Guto tem que admitir que no segundo tempo o time cedeu espaço, o time marcou muito embaixo, cansou em determinados momentos. O Nathan Camargo, por exemplo, errou muito no início do segundo tempo. Eu acho que o Guto demorou a mexer, principalmente para povoar o meio-campo. E quando mexeu, também equivocadamente, talvez o Diego Hernandes pudesse ter ficado pela velocidade e por ser um jogador mais agudo que o próprio Nico, embora também seja um jogador veloz. Mas o empate acabou sendo um castigo com gosto de derrota para mim, embora um empate contra um time que também está brigando para subir. Então, eu acho que tem que respeitar também o adversário. A Chapecoense não está à toa com a mesma pontuação, 58 pontos, com uma vitória a mais que o Remo, por isso é o segundo colocado, e vai continuar brigando para tentar chegar à elite para voltar à Série A. O Remo tem um difícil compromisso contra o Novo Horizontino. A gente vai falar depois da palavra do Guto, que inclusive questionado com relação ao empate, deu uma pipocada e com razão, não tem nada perdido. O Remo está muito bem na foto, brigando para subir para a primeira divisão. Guto Ferreira analisando o empate amargo de ontem contra a equipe da Chapecoense, aqui no Tomazão TV. O estado físico de cada um, né? Acho que a gente procurou defender ali o desvio da bola, até nem era um chute tão perigoso assim. O Rangel estava na jogada, não sei se vocês notaram, se eu estou falando demais, ele escorrega. O que tirou, o que deu o gol foi o escorregão, porque a bola nem era uma bola tão perigosa. Mesmo com o desvio, o Rangel chegaria na bola, aí ele escorrega. Então tem coisas assim que não se explica, né? Não se explica.
Lógico que a gente tem que ter a cabeça no lugar. Nós também jogamos situações assim que a gente não acreditava, ou os outros não acreditavam e a gente acreditava, e a gente foi lá e fez o gol no final do jogo, por exemplo, Operário, né? E o próprio clássico, que nós cedemos o empate e depois fomos fazer um belo de um gol no final. Então tem coisa que não é para ser, é para medir o quanto a gente acredita, né? E ajustar algumas coisas. E vamos seguir firme e forte, acreditando e buscando, né? Nós temos fé e temos competência, e temos trabalho e temos time para chegar. Trabalha muito com neurociência, né? Se você pudesse falar um pouquinho do vestiário, de como trabalhar isso, porque são 2 jogos fora, reta final de campeonato, torcida gritando eu acredito, e nada perdido ainda, né, Guto? Porque o Remo... Nossa, nós empatamos um jogo, já está tudo perdido, pelo amor de Deus, gente. Ei, exatamente. Ei, para aí. Nós tivemos dificuldade, tivemos dificuldade, só que nós tivemos dificuldade contra um time que está, em termos de campanha, nos últimos 7 jogos, pau a pau com a gente. Ninguém está próximo dessa campanha. Então nós não temos que abaixar a cabeça para nada, muito pelo contrário. Nós temos que refletir o que a gente pode melhorar. Nós vamos ter aí 2 desfalques de cartão, jogadores importantes, mas nós temos que ter grupo. Nós temos grupo, temos que acreditar no grupo. Então, não é assim não. Não é assim não, já... Pera aí. Se a gente começar a pensar assim, a gente vai perder para nós mesmos. A gente segue firme e forte, vamos ajustar a equipe, né? E vamos para Novo Horizonte para fazer um jogo muito bom, fazer o nosso melhor jogo possível, buscar resultado lá. E o campeonato está sendo jogo a jogo, e nós vamos jogo a jogo para chegar. Técnico Guto Ferreira, o Remo tem elenco, o Remo tem reposição, o Remo perdeu o Caio Vinícius e o Diego Hernandes, jogadores titulares absolutos. Aliás, o Caio Vinícius vivendo o melhor momento, até o momento artilheiro no time do Remo, com um gol que fez ontem, fez o 5º gol na equipe azulina, então vai ser sentido. Agora, com a volta do Marcelo Rangel, do jeito que voltou, o NASP trabalha e com certeza o grego, o Panagiotis, deve ter o seu retorno para recompor esse meio-campo que ontem foi falho. Faltou qualidade no meio-campo, porque o Natan Pescador começou bem, depois caiu muito, e o Remo não conseguiu povoar no meio e dar a bola de transição que o ataque precisava. Então, o Remo precisa melhorar. Não vai ter Caio Vinícius nem o Diego Hernandes. Mas tem Pavani, tem Cantídio, tem Jaderson, tem vários jogadores que podem compor esse meio-campo, além do Panagiotis, que pode voltar da contusão. Jogo decisivo contra o Novo Horizontino, que joga nessa segunda-feira. Aliás, resultados para fechar o vídeo, para você que está ligado aqui com a gente. Ontem o Amazonas venceu o Cuiabá 2-0, o Remo empatou com a Chape, e o Operário empatou com o Vila Nova em 2-2, estava perdendo de 2-0 em casa. A classificação não mudou, ficou dependendo muito do jogo do Novo Horizontino, né? Porque teria que dar uma goleada no time no jogo de hoje contra o América Mineiro, que está brigando para não cair. E aqui, Curitiba primeiro, 61, Chape e Remo 58, Chape segundo, Remo terceiro, e o Atlético Paranaense com 56. Faltando jogar o Criciúma com 55, mas ele ganhando, ele vai ter uma vitória, aliás, um saldo pior que o Remo não sai da zona do rebaixamento, ou seja, não tiraria ou jogaria o Remo para a 4ª colocação. Então o Remo não sai do G4 de maneira nenhuma, com qualquer que seja o resultado do Novo Horizontino contra o América Mineiro, que encerram a rodada juntamente com Volta Redonda e Botafogo de São Paulo nesta segunda-feira. Tá falado então? A semana vai ser longa, a gente tem muito o que conversar aqui no Tomazão TV. Aquele abraço para você, até a próxima.